tudo bem com vocês? Hoje eu tô um pouquinho mais rouca ainda, um pouquinho cansadinha, né? Mas aqui com muito amor de novo pra gente falar dessa vivência linda que é o detox da vida, que é essa imersão que eu preparei com muito amor. Oi, Lu, boa noite. E que a gente tá fazendo essa live de 5 dias. Hoje é o terceiro dia e hoje a gente vai falar de antepassados, a gente vai falar de ancestralidade, a gente vai falar de ventre, que é importantíssimo a gente entender esses aspectos. Eu vou devagarzinho falando aqui com vocês. Eu tô com um pouquinho de delay aqui de internet. Tem mais pessoas que entraram e saíram, normal, né? No Instagram, as pessoas estão às vezes passando pelo Facebook e acabam dando uma espiadinha. Então, hoje é a terceira live e vou explicar de novo, né? Eu sou a Fabi Martinez e sou terapeuta, massoterapeuta, naturóloga, ortomolecular, quântica, taróloga, numeróloga, radiestesista, teta healer, axis, coach, agora um pouquinho de mentor, isso é Ayurveda, tenho várias formações terapêuticas. E eu venho ao longo de já 23 anos olhando para esse ser humano em toda a sua totalidade, né? E aí, o ano passado, eu resolvi montar uma sessão linda para mim, de presente, uma sessão completa, para me tratar, para me olhar. Oi, celular, boa noite. E aí, eu me deparei com esse projeto lindo, né? Em resumo, hoje eu peguei o meu esboço original e, gente, tem tanta coisa ali e que eu esqueci de colocar para vocês. Tem Grabovoi, tem limpezas, tem tanta coisa gostosa. Esse detox, ele é, sabe, ele é a, o melhor de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi e que eu estou trazendo para vocês nessa imersão, que vai ser dia 25 de maio, das 9 às 19, um dia inteiro de imersão comigo. Então, é uma super sessão em que você vai olhar para todos os aspectos da sua vida. No primeiro dia de live, eu falei sobre todos os aspectos quase abordados do ser humano e de tudo que contempla. Ontem, no nosso segundo dia de live, eu expliquei mais um pouquinho e trouxe as limpezas energéticas, né, que a gente faz, o que a gente guarda no nosso corpo, o que a gente somatiza, né, ao longo da nossa história, o que a gente vai guardando. E hoje eu trouxe esse aspecto, né? Onde falamos de vidas passadas também, do quanto a gente repete ainda essas vidas passadas no nosso corpo, na nossa vida, na nossa atratividade. E hoje eu trouxe a nossa ascendência, né? Que é o correto de se falar. Tem mais alguém online aqui comigo? Então, quem quiser dar oi, fico feliz. E a ascendência é muito importante a gente entender, porque as vidas passadas, elas
elas podem até se repetir, né? Ninguém prova, mas a gente pode até ser parte da nossa ascendência. A gente pode ter vivido em vidas passadas da nossa própria família, né? Mas isso não é uma coisa muito provada. Mas a gente, celularmente, quimicamente, neurologicamente, a gente vai repetindo. Boa noite, Daniela. Quanto tempo? Tudo bem? A gente vai repetindo padrões dos nossos ascendentes, né? Ascendentes. É tão curioso que a gente pensar que a gente está no século 21, nós estamos em 2019, ver ainda pessoas com sentimentos, com padrões de comportamento, com uma cultura extremamente repetitiva de séculos passados, né? Por quê? Por que que para algumas pessoas é tão fácil entender no mundo mais evoluído e para outros ainda nem tanto? E por que em alguns aspectos a gente consegue ser super super para frentex, né? Às vezes eu falo que eu, numa determinada época da minha vida, eu era muito. Me sentia muito moderna, né? Me sentia muito para frente. E depois fui descobrir que não. Eu falo que basta virar mãe para você perceber o quanto você ainda tem moralidades, né? Tem padrões dentro de você. Ou então a gente começa a ficar um pouquinho mais adulto, a gente começa a até ficar mais forte os padrões de repetição. E por que a gente repete esses padrões? Porque a gente traz isso, né, na nossa genética. Hoje eu fiz uma sessão online tão gostosa, com uma cliente linda que também é coach, mas estou explicando isso, quando ela ainda escuta a vozinha da mãe aqui, né? E o mais engraçado é que às vezes a gente não escuta só a vozinha da mãe e do pai aqui na nosso inconsciente. A gente escuta dos nossos avós, dos nossos antepassados, porque às vezes o que a gente pensa estão nas nossas células, né? Pelo Theta Healing, eu faço um trabalho muito bonito em que a gente pode às vezes buscar tataravós, pelo menos até onde assim, o Marco colocou, ser mãe muda tudo. Eu acho que ser mãe piora tudo dentro da gente, sabe? Quando a gente vira mãe, a gente percebe o quanto a gente é as nossas mães, as nossas avós, né? Os nossos pais. E eu acho que a gente se piora, porque a gente pega um pouquinho de cada deles, né? E aplica no filho. A minha professora da minha primeira formação de terapeuta, né? Que eu tenho duas. O meu primeiro dia de aula, ela falou assim: pais são maus, necessários. Guardem isso. Então, meu primeiro contato em ser terapeuta, a primeira coisa que eu aprendi foi isso. Pais são necessários, né? O conceito de que pai nenhum faz bem. Pai e mãe, né? Pais de pai e mãe. Ninguém faz bem. E é verdade, porque a criança ela é livre, ela quer aproveitar a vida, ela quer curtir a vida, ela quer se desabrochar, ela quer ir além. E a gente começa, não, não pode, não deve. O meu pequeno já entrou numa fase do porquê. Por que isso, mãe? Por que hoje, por que tênis é preto e não vermelho? Por que nós vamos com esse carro, não vamos com o outro? Por que aquilo? E a gente vai repetindo o quê? Porque assim, eu falo que quando eu sou mãe, o meu lado terapeuta morre, né?
eu me vejo rindo de mim mesmo. Quando eu respondo, porque acabou, vai logo que eu tô com pressa, né? E isso é muito engraçado, porque eu me lembro de ter ouvido isso da minha mãe, que vivia corrida. Outra coisa curiosa é que outro dia eu vivo falando, né? Vai, filho, nós estamos atrasados, nós estamos atrasados. Minha mãe falava muito isso. E meu pai também, meu pai é o rei do atraso. E eu repito os mesmos padrões. E aí outro dia eu brinquei com meu filho, eu falei, filho, ele falou, que nós estamos atrasados? Aí eu comecei a rir. Ele não tem 4 anos, gente. Ou seja, ele já sabe que eu vou de alguma maneira falar isso em algum momento. E eu falei, meu Deus, eu tô repetindo. Eu tomei tanta bronca da diretora da escola, da coordenadora, dizendo, hoje é a última vez que elas vão entrar atrasadas. Porque o meu pai me levava sempre atrasado. Então, às vezes a gente não sabe de onde vem essa força que a gente repete. E outra coisa, né, gente? Ao longo da minha vida de terapeuta, eu sempre falo que é muito importante a gente saber a nossa história, né? Aliás, eu falo que uma das melhores terapias que tem, a melhor terapia que tem é respirar. Mas uma das melhores formas de você fazer terapia é escrever a sua própria história, né? Falo isso muitas vezes. Acho que tem até um Fabinho um Minuto no Instagram lá do Yaskin, porque eu toda terça-feira coloco lá uma dica de autoterapia e eu falo a importância da nossa história. Quando a gente conta a nossa história, principalmente na terceira pessoa, é muito mais interessante, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Eu estava agora mudando de canal e eu sempre faço essa analogia. Eu estava assistindo a Bruna Surfistinha, a série, né? E quando você assiste, a história dela é horrível, ela não tem muito cabimento. Mas quando você olha a história contada numa terceira pessoa, você se solidariza. Então, quando você conta a sua própria história numa visão de fora, você entende muito mais sobre você, sem julgamentos, né? E quando a gente pergunta para os nossos pais a história deles, a gente não sabe quase nada deles, né? Como é engraçado que para nós, os nossos pais nasceram no dia do nosso nascimento. E é isso que eu vou falar aqui nessa live. Nós não nascemos no dia do nosso nascimento. Nós nascemos nos nossos ancestrais. Nós, no mínimo, nascemos na data da nossa fecundação. Porque isso está aqui tudo somatizado dentro de nós. Então é muito curioso o quanto a gente não sabe sobre nós, a gente não sabe sobre a nossa própria história. E ao longo da minha história de terapeuta, que era isso que eu ia falar, eu faço muito isso para os clientes, né? Eu faço esse exercício, vai perguntar a sua história para os seus pais. E tem muitos pais que se recusam a contar histórias, né? Tem uma cliente que perdeu o pai aos 2 anos de idade. Ela não sabe nada do pai dela. Tudo que ela sabe são conceitos que as pessoas contam. E quando a gente morre, ou a gente vira o capeta, ou a gente vira o anjo, né? Ou a gente é canonizado, ou a gente vai para o inferno, cai lá no esquecimento, né? Porque as pessoas não sabem lidar com o luto, com a ausência. Então, quando a gente fala de ancestralidade, é tão profundo, que eu acho que esse é um dos principais pontos chaves do detox. Durante o detox da vida, que eu fiz em dezembro, foram muitas técnicas. E aí eu pedi um feedback, um depoimento para todo mundo. Todo mundo falou que a vivência foi linda, foi maravilhosa, que aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Mas todo mundo escolheu o momento do antepassados como uma das coisas mais fortes que aconteceu. Porque foi muito sentido no corpo, a hora que você entrega
ascendentes, né? Antecedentes, tudo que vocês, tudo que tá com você que você não quer mais. Que você vê eles, você honra eles, você respeita eles, mas você não quer mais isso na sua vida. Você está pronto para criar a sua história. E o quanto a gente cria a nossa história repetindo o padrão deles. A Silmar escreveu aqui, né? Totalmente repetimos os mesmos atos dos nossos pais e fazemos tudo aquilo que achamos chatos. Mas, gente, se a gente está aqui para evoluir, nós estamos aqui para ser a melhor versão dos nossos pais. E não para repetir os mesmos padrões, né? E se você descobrisse que você está repetindo o padrão de uma tataravó que foi violentada, em que hoje você pode não ser violentada, mas que você permite abusar pelo seu chefe, abusada emocionalmente pelos seus filhos, porque filho também abusa, pais abusam de filhos, filhos abusam de mãe. Porque abuso não é sexual, abuso é moral, é financeiro, é psicológico, é chantagista, né? Então é muito engraçado. E eu faço esse trabalho muito bonito com o Teta Healing. Quantas coisas inacreditáveis a gente consegue descobrir. Eu vou te contar uma história da Kathleen, que participou de uma live e ela ganhou um Teta Healing comigo de 30 minutos online. E eu atendi ela e eu perguntei para ela: o que você mudaria na sua vida, Kathleen? Hoje. Ela falou: ai, eu queria. Eu até vou pedir desculpa para ela para contar, mas é tão bonito. Ela falou: queria, sabe, me libertar um pouco da minha relação com meu ex-marido. Ex-marido. Eu falei: nossa, que interessante. Conta um pouquinho sobre seu pai. Aí ela começou a contar, já deu uma risada. Aí, né, ela contou o que incomodava nessa relação. Aí ela contou um pouquinho do pai. Era quando ela começou a contar, já deu risada. Aí eu falei: tá, o que você sabe do seu pai? Ela: muito pouco. A sua família do seu pai era assim, assado? Era, eu não me lembro direito também. Falei: então tá, se me permite uma leitura? Claro. Eu fui buscar o bisavô dela, bisavô paterno, porque as nossas relações com o materno tendenciam a ser mais fortes, tendenciam, mas nem sempre. E eu busquei o bisavô paterno dela. E eu contei uma história inteira, né, pelo Teta Healing, você consegue, sobre a história da vida do bisavô dela. Ela chorava tão bonito, porque a história do bisavô dela era exatamente o que ela estava vendo, o que ela estava passando, o que ela estava sentindo na vida dela. E aí ela terminou chorando e ela começou a olhar e falou assim: gente, meu ex-marido ainda me ama, eu ainda tenho esses sentimentos dentro de mim. Ela falou: mudou muita coisa. Eu não sei, não perguntei se vai voltar, se não vai voltar. E a grande história não é que vai voltar ou não vai, mas ela vai olhar para ele hoje com mais amor, sabe? Com mais carinho, no equilíbrio certo. E, se possível, reconciliar, porque se vai ficar só o que é verdadeiro. Mas por que que nós, repetimos o padrão do nosso bisavô paterno, tataravô, tataravô? Por quê? Por quê, meus amores? Porque nossas células, elas memorizam e a gente fica repetindo esse padrão. E com a genética, elas fazem essa combustão. E aí o nosso sisteminha vai precisando de confirmações para manter essa sustentação. E a gente vai atraindo essas confirmações ao longo da vida, que pode ser atraídas desde o momento da fecundação, que pode ser atraídas desde o período da gestação até o seu nascer. Eu tenho uma cliente que eu até achei que ela ia estar aqui hoje, que ela passou comigo hoje, e ela está sempre online. A mãe dela teve muita dificuldade para ela nascer,
Primeiro que ela, tipo, quis nascer na hora errada. A mãe não queria a médica, porque a médica distratou ela num dia. Naquele dia não tinha médica de pré-natal, né? Era a médica que tinha. Então, a mãe foi distratada por uma médica. E depois, na hora de nascer, era essa mesma médica que ia fazer o parto e ela não queria. E o pai estava viajando, então tudo que podia fazer para retardar o parto, a mãe dela fez. E a mãe dela começou a vomitar muito de nervoso durante o, como é que chama, gente? O parto, né? O processo de parto do nascimento dela. E o quanto isso a gente vem trabalhando dentro dela. É muito bonito você ter essa consciência. Que nem eu contei ontem, né? Que tem uma outra fofa que eu atendo que tá tentando engravidar. Do terceiro filho, não é do primeiro. Que eu falo, né? Que eu sou uma inseminadora espiritual. Essa pessoa que tá tentando engravidar, ela tá fazendo tratamento comigo para engravidar, mas ela tá olhando para a vida dela inteira, para todos os aspectos da vida dela. Já chegamos em antepassados, já chegamos no útero dela, na infância. E tudo isso, o corpo dela está retendo, está brigando, né? E às vezes o próprio espírito que vai reencarnar exige que para reencarnar, porque ele já está vindo evoluído. Então ele exige que a mãe esteja evoluída. Vocês sabiam disso? Que essas gerações novas que estão reencarnando exigem, é sério, gente, que a gente se prepare para recebê-los. Não só eles, mas como todo um contexto espiritual. Porque se a gente não tiver evoluído, essa criança não vem. Como que a gente pode ter um ser, como que a gente pode ter um filho mais inteligente que a gente? Que é uma lei da natureza. Os filhos nasceram para superar os pais. Mas eles também têm que ter um certo equilíbrio de proximidade. Então, muitas vezes você se prepara. O meu filho me avisou 2 anos antes que vinha e falou: se prepare. E eu ainda não me sinto preparada para pegar esse ser tão especial, sabe? E não é especial porque é meu filho, é porque vem à frente do tempo. Será coincidência preparado aqui? Posso passar por uma sessão de apometria e meu ex-marido passar por uma sessão particular. Meu casamento, que eu achava bacana, começou a desandar. Ou já sei lá, paramos e você disse que ele estava desfazendo um trabalho feito de vidas passadas. E pós isso, ou ficaríamos juntos plenamente, ou separaríamos. Exato, Caroline. O que acontece? Isso eu falei um pouquinho antes, mas eu não tenho problema, eu falo agora de novo. Eu falei ontem, né? Que ontem a gente falou de vidas passadas. O que acontece? Nosso corpo memoriza as coisas. Então, uma das coisas que a gente atrai as pessoas de outras vidas são as nossas memórias, são os nossos padrões energéticos. Então, muitas vezes a gente se casa, muitas vezes a gente arruma emprego, muitas vezes a gente se compromete com pessoas, a gente cria essas relações próximas por conta dessas memórias. E quando a gente limpa, se não tem nada de verdadeiro, ela não tem um sentido para ficar. Porque nós somos luz. Então, e luz está sempre em movimento, como o tempo, né? O tempo não existe. Ele é a velocidade da luz. Tudo é fótons, prótons, nêutrons e elétrons. Então, tudo é velocidade da luz. Então, ou a gente está repetindo padrões, ou a gente está se expandindo. Então, quando a gente solta os padrões repetitivos, se não tem a real simbiose, né, a sincronicidade, não fica junto. Como duas pessoas se atraem? Por similaridade, né? Por frequência energética. Então, eu estou nessa frequência, vocês que estão aqui comigo estão na mesma frequência. Então, isso se encaixa, tá? Isso encaixa. E a gente vai ficar. Se num determinado momento um evoluir, esse aqui vai ter que ter uma postura. Então ele fala: vem comigo, vou sim. Muito bem, subimos.
Se você falar assim, não vou, esse aqui vai ficar com a medida. Ou ele continua a subir, ou ele desce, né? E se ele desce, você começa a ir contra o tempo. Então você fica prendendo, 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 retendo energia e repetindo padrões. À medida que você solta isso, é que a gente vai falar, opa, estamos iguais ou não? Ou desandou? Não existe a gente ter atratividade com frequências diferentes. Por exemplo, às vezes você muda um pensamento, você já não consegue, sabe? Você tem uma amiga de anos, mas ela começou a namorar, ela se afasta. Ah, ela se afastou porque ela começou a namorar. Não, é porque ela entrou numa outra energia e você não tá mais compatível. Ou então você mudou de emprego e aquela amiga do emprego antigo que jurou ser sua amiga eterna mudou, porque o assunto é outro, a frequência é outra. Quando a gente fala de relacionamentos íntimos, isso é mais forte ainda, né? Tanto que a gente fala que em terapia, quando a gente começa a mudar, a família ou ama ou odeia o terapeuta. Por quê? O terapeuta, entre aspas, né, que não é ele, está promovendo uma mudança. E quando você tem uma mudança, o outro também tem que mudar. Porque se eu mudar aqui, esse também tem que mudar. Se esse não quer mudar, né? Se esse aqui não quer mudar, esse aqui vai ter um problema. Ou ele continua na mesma situação, ou ele vai embora. Porque a frequência energética mudou, sabe? É como se mudasse de canal de filme. É como se você mudasse de estação de rádio. Como se você mudasse de música. Você mudou a frequência. E a gente não entende como a gente atrai as pessoas, né? Então, aquilo que eu tenho dentro do meu corpo cria um sistema. E esse sistema vai ter vibração, ressonância, ondas e uma frequência. O que é uma frequência? Manter o padrão. Mudou o padrão, mudou a frequência. É muito fácil pelo português. Então, quando a gente altera uma frequência, o outro tem que acompanhar. Se ele não acompanha, ele rompe mesmo, tá? Não sou eu que rompi nada, não sou eu que disse nada. É um trabalho, como você mesmo disse, é um trabalho e é uma leitura e é aconselhativo. Tem uma pessoa de Axis que ele fez um vídeo e é um conceito que fala a história do balde de merda. Ou para ficar bonitinho, a história da piscina de cocô. Porque quando você tá todo mundo na mesma merda, eu vou brincar com vocês, gente, é quentinho e é confortável. Quando um muda, o cheiro exala. Então, ou esse que se mexeu volta pro lugar e fica todo mundo ali na mesma situação, ou esse que mudou vai incomodar muito quem ficou, porque o cheiro vai ficar para quem ficou. Quem mudou, sai, se limpa, serve de exemplo. E esse também pode mudar. Se esse não mudar, ele vai continuar na mesma situação. Precisa olhar para você, Caroline. Se foi ele que mudou, ou se ele não quis mudar. Se foi você que mudou, ou você que não quis mudar. E sinto muito. É esse o ponto de vista que você tem que olhar. Se ele te odeia, é porque talvez ele não estava pronto para compreender realmente o que ele precisou compreender. Talvez ele teve a libertação, mas ele não perdoou. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Um programa de detox da vida, a coisa que a gente mais precisa é libertar. Libertar. E libertar não é libertar os outros. Para ele te perdoar, ele vai ter que se perdoar. Para ele te perdoar. Então é um processo muito complicado. Mas interessante. Ó, a Jennifer aqui, falei que ela ia entrar. Enfim, foi o que aconteceu. Eu estou muito bem hoje. A sessão de apometria mexeu muito conosco. Realmente mudou tudo. Não entendo até hoje. Bom, se você está bem, então significa que vocês evoluíram. Se você ainda não entendeu e não compreendeu,
significa que ainda tem mais questões para limpar. A apometria, sim, às vezes é sugestivo o retorno, porque nem tudo está pronto para ser tratado ainda num único momento. Faz sentido, minha filha relata fatos relacionados à minha avó materna. Embora elas não tenham se conhecido em vida, pois ela faleceu, eu tinha uns 12 anos, mas espiritualmente acredito que sim. Às vezes nem espiritualmente, Silmar. Espiritualmente é um jeito confortável que a gente às vezes até traduz, mas às vezes por similaridade mesmo. O meu filho nunca conheceu meu pai. E ele, acabei de brincar com ele, falei, meu Deus, né, que é a cara do meu pai. Eles são parecidos em jeito, em atitudes, em humor, né? E eles nunca se conheceram, porque tem uma coisa muito forte, a genética. Quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente desconsidera a genética. Mas um dos fatores que mais influenciam a espiritualidade é a genética. Porque a genética vem de célula, e a célula é a maior fonte de luz que habita na nossa existência. Oi, Alega, maravilhosa. Cada dia eu aprendo a lidar com esses pequenos seres de luz. Minha filha sempre me surpreende, desde pequena ela fala que estava no meu casamento e me pergunta se eu lembro que ela estava lá. Sim, meu amor, o nível de consciência desses serizinhos é o máximo. A gente que tem que correr aqui na Terra. Caroline, eu acho que fica a minha sugestão você olhar para algumas questões aí. Não precisa ser comigo, né? Eu, graças a Deus, tenho um nível de realização muito forte. Eu sou muito satisfeita com a quantidade de vidas que eu transformei. Mas eu sou só a Fabi. E eu só me permito ser humana. Eu me predisponho a contribuir. Tanto que a apometria, para quem não sabe, é um trabalho que eu dedico há 13 anos da minha vida. Sou mantenedora, inclusive financeiramente, desse trabalho. Já abdiquei de várias coisas na minha vida, de tempo, de diversão, de casamento, de amigas, para manter esse trabalho com amor. Mas se as pessoas não estão prontas para ter seu nível de compreensão ou não buscam mais respostas, não é só um trabalho espiritual que vai compreender. Por isso que esses 5 dias de live. Porque não adianta eu oferecer tanta limpeza, tanta técnica, se as pessoas não conseguem ter a compreensão do que elas estão lidando, do que elas estão se libertando. Por isso que eu sou uma pessoa que hoje me dedico muito a passar os conhecimentos através de lives, de vídeos, de materiais, para as pessoas terem compreensão de si mesmo, consciência de si mesmo. É a única coisa que vai nos fazer evoluir. A Silmar escreveu, permita-se. Silmar, você assistiu minha live ontem que eu falei que eu ia tatuar aqui, permita-se. Se você não assistiu, tá aqui. Eu falei, né, que eu ia tatuar. Eu perdoei, mas afinal ele me deu 2 filhos e sou grata. Perdão é uma coisa um pouquinho além. O perdão não tem nada a ver com gratidão. Se ele te deu 2 filhos, você é grata. Então, isso não é perdão. Você sabe que os ressentimentos são pior do que não perdoar às vezes. Inclusive, dos maiores empecilhos da gente ter abundância, e abundância não só financeira, mas de expansão como ser humano, são os ressentimentos. Olha para os ressentimentos, que são um ponto chavíssimo que eu faço no detox, e que quem passa comigo também, estou sempre falando. Olha para os arrependimentos, para as raivas, para os ressentimentos, né? Tudo que a gente amarra dentro da gente, a gente só cria mais barreiras para a gente evoluir. Olha para isso, Silmar, com muito carinho. Muito bem. Então, eu tenho uma linha natural xamânica, né? E o xamanismo, gente, antes da constelação familiar, inclusive o Bert Hellinger, ele fez muito pesquisas em tribos, né, africanas,
em comunidades pequenas. O xamanismo, uma das maiores fontes de cura deles era a ancestralidade. Ao longo da história do xamanismo, em qualquer linha, né? Porque xamanismo tem desde maias, incas, indígenas mesmo, e vários tipos de culturas indígenas, né? Os próprios havaianos, a gente vai falar que eles são indígenas, mas eles vêm dessa linha. A gente olha muito para antepassados. O próprio Ho Oponopono, né? Ele traz essa limpeza, e que a oração dele simples fala: se eu e os meus antepassados lhe ofendemos, eu lhe peço perdão. Por que no Ho Oponopono você fala isso, né? Se eu e os meus antepassados te ofendemos. Porque você é a representação dos seus antepassados. Então, ontem eu falei aqui um pouquinho. O nosso corpo fica honrando os nossos antepassados. Vocês sabem que é uma coisa que não se conta, mas a gente herda desenvolvimento espiritual. O que em centro espírita falam que é compromisso dos nossos avós. Só pula uma geração e os netos herdam. Na medicina chinesa, quando a gente olha pelos 5 elementos, uma das maiores fontes da geração tem a lei de mãe e a lei do avô. Eles chamam de avô, né? Eles falam que o nosso masculino vem dos nossos ancestrais. Então, isso é muito milenar, né? Os nossos antepassados. E a medicina chinesa prova que o nosso corpo memoriza, desequilibra pelos padrões dos nossos antepassados. Porque, gente, o nosso sangue veio no mínimo do primata, depois que comia carne, depois a gente passou a comer verduras e legumes, e depois a gente foi evoluindo. Eu estou dizendo que a gente não precisa comer mais isso, mas o nosso próprio tipo sanguíneo evoluiu. Mas a gente ainda tem um padrão celular sanguíneo dos nossos antepassados. E pior, né? Do Rhesus. Fator RH sanguíneo é do Rhesus. Rhesus é um tipo de macaco. Então a gente ainda tem comportamentos primitivos. E, nossa, primitivo, sim, a gente tem muito comportamento primitivo. A necessidade de comer carne, que eu tenho muita, os dentes, né? O ranger, a tensão de raiva e até a alegria para a gente também tensionar. A gente está muito feliz se a gente tivesse, né? Aquela felicidade travada. A gente está sempre travando. Isso tudo é muito primitivo. Fora os nossos comportamentos sociais, de briga, de depreciação, né? Destruição mesmo. Então, a gente traz muita coisa ainda. Para a gente chegar no nível de luz, de consciência, a gente ainda tem muita coisa para se libertar. Muito bem, vocês têm mais perguntinhas? Têm mais dúvidas? Querem colocar aqui alguma questão? Esses são 5 dias de live, já fazem 40 minutos que eu estou aqui falando com vocês. Essas 5 dias de live são uma escolha que eu fiz, de contribuição mesmo, para que a gente olhe todos os aspectos da vida. Amanhã eu vou falar um pouco mais, que eu já estou bem debilitadinha, sobre ventre, que eu não falei hoje. Vou falar da nossa gestação, do nascer, né? Do que representa pai e mãe na nossa vida. E de como eles ainda resultam mesmo como a gente é adulto. E tudo isso é parte do programa de imersão que eu desenvolvi, que é o Detox da Vida, que vai ter dia 25 de maio, que é um sábado, o dia inteiro, das 9 às 19. Uma jornada em que você vai olhar para todos os aspectos da sua vida. Nessa imersão, eu estou dando para quem está assistindo a live um bônus de R$100.
Então, por apenas R$ 560, você vai ter uma sessão gigante o dia inteiro comigo, para olhar para todos os aspectos da sua vida, com todas as técnicas que eu já estudei e já trabalhei na minha vida, né? É mais do que eu faria para mim mesmo. Então, é essa grandeza, essa oportunidade, esse valor de 560 pode ser parcelado em 3 vezes. Então, uma sessão comigo é R$ 300. Você vai passar de 1 hora, de 50 minutos, você vai passar o dia inteiro comigo para olhar para você de uma forma muito personalizada. São apenas 10 vagas. 10 vagas. São 10 pessoas únicas e exclusivas que vão estar comigo, né, neste dia, que vão se permitir esse olhar. Tem poucas vagas, tá, gente? Teve procura, então eu ainda tenho vagas, mas eu tenho poucas vagas, então eu não sei te dizer, mas não são mais 10 vagas. Então, se você sentiu esse chamado, se você quer olhar para a sua vida, tomar uma postura, esse é o ano, esse é o momento e essa oportunidade. É um olhar muito consciente de você para cada partezinha do seu ser. Então, considera. A Silmar escreveu isso mesmo, geração de netos da minha filha, da minha família, está toda envolvida com espiritualidade. Tanto os avós maternos e paternos praticavam benzimento. Isso se perdeu na geração dos meus pais e tios. Tem muita coisinha aí que a gente está herdando. Não é só espiritualidade, tá? Às vezes a gente pode até herdar compromissos. Compromissos firmados, acordos e até um pouco de dívida. Você sabe que a gente tem 3 bancos financeiros, Silmar. A gente tem 3 fontes de abundância, desculpa. Uma é o trabalho, né? A outra é o universo. E a terceira, que é 33%, é dos nossos antepassados. Você sabia disso, Silmar? Você sabia que a nossa abundância pode estar presa nos nossos antepassados? Imagina eu, que tive antepassados bem financeiramente. Imagina quanto eu ainda tenho que receber, mas eu também ainda tenho muito para curar. Por isso que eu acho que é tão importante a gente olhar. A abundância como um todo é a expansão do ser. A gente tem muito para olhar sobre esse lado. Que bom que você gostou da live, gente. Que bom que eu pude contribuir. Hoje não vou me estender muito, apesar dos 43 minutos, que a ideia é sempre 30 minutos, mas eu estou bem rouquinha, bem debilitada. Não é alérgica nem nada, é porque eu tive um problema estomacal e houve uma queimação. Então, estou tentando me poupar. Amanhã eu volto falando de um tema, talvez também um dos ápices da nossa jornada de 5 lives, que é gestação, nascimento, a importância do pai, o que representa o pai, o masculino, o feminino e como eles ainda refletem na nossa vida. Beijo enorme no coração de vocês. Uma linda e abençoada noite.